Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu comento a respeito das leituras que eu concluí no mês de junho. Foram 9 leituras concluídas e uma leitura abandonada. Antes de eu começar a falar desses livros, eu só gostaria de lembrar que, caso você se interesse por qualquer livro que eu vou comentar neste vídeo, os links para a compra deles estarão aqui embaixo no box de descrição. E ao efetuar suas compras através deste link, compras de qualquer produto, por sinal, você não paga nada mais por isso, mas o canal recebe uma pequena comissão. Caso você ainda não seja um inscrito aqui no canal, eu convido para conhecer o conteúdo e, caso goste, se inscrever. E se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Agora, sem mais delongas, vamos falar desses muitos livros lidos em junho. Eu iniciei junho com 2 leituras em andamento que vinham desde maio. Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, e Tio Tungstênio, do Oliver Sacks. O Nossa Parte de Noite eu acabei abandonando porque não é realmente uma história que me interessasse ou que me deixasse com vontade de pelo menos saber o que iria acontecer. Peguei alguns spoilers da história para ver se pelo menos isso me motivaria a ler, porque sim, isso às vezes acontece comigo. Quando eu sei o final de um livro, eu quero saber como se chegou a esse final. E nem sabendo isso, eu tive vontade de colocar a mão nesse livro. Então, eu já nem tenho mais ele aqui para mostrar. Eu dei ele para uma pessoa que é fã da Mariana Henriques e que, além de tudo, é uma professora de literatura, tem um clube de leitura de latinos, então, nas mãos dela, com certeza, esse livro vai estar com um destino muito melhor do que nas minhas. Estou falando da Jéssica Matos, né? Ela tem um canal aqui no YouTube, por sinal, que é excelente. E o outro que eu estava lendo é o do Oliver Sacks, Tio Tungstênio, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Laura Teixeira Mota. É um livro de memórias do Oliver Sacks, que é um médico neurologista que foi muito famoso não só pelos seus estudos, mas também pelos livros que ele publicou a respeito da sua área de atuação. Mas aqui ele se concentra na sua infância, quando percebeu seu interesse por fenômenos científicos, né, fenômenos naturais, aliás, que a ciência explica. E ele conta aqui como foi o incentivo da família dele para que ele se aprofundasse nessa curiosidade, nas suas pesquisas, nas suas descobertas. Ele tem a felicidade de ter nascido numa família de cientistas de um modo geral, alguns deles químicos, como é o caso do tio Tungstênio aqui do título, que era o tio Dave. E ele era filho de médicos, então ele tinha uma condição de vida boa, além desse apoio familiar. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, então ele é testemunho ocular de algumas consequências dessa guerra para a cidade de Londres, e viveu isso de uma forma bastante particular, porque ele era de uma família judia. Então esse livro tem, além da questão da memória afetiva do Oliver Sacks, é muito bonito ver como ele se lembra do carinho dos parentes com ele, tem também uma verdadeira aula de química aqui e também tem um valor histórico. Pretendo fazer um vídeo sobre ele nas minhas férias, porque quero reler alguns capítulos de Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, igualmente um livro de memórias do físico Richard Feynman. Esse livro e o livro do Feynman tem um tom de causos, assim, um tom mais engraçado, e eu vi muitas semelhanças entre os dois, né? Entre a criança Oliver Sacks e a criança Richard Feynman. No finalzinho de julho, quando eu estiver em férias, esse vídeo sai. Da minha meta de 21 livros para 2021, eu consegui ler 4 deles este mês, olha só. Um deles era esse aqui, que era um dos livros que estava previsto para releitura, O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Ela é moçambicana, portanto o idioma original deste livro já é o português, publicado aqui no Brasil pela editora Dublinense. É uma obra que eu considero difícil. Existem 2 personagens mais marcantes nesse livro, a Maria das Dores e a Delfina. E em vários momentos no começo do livro, a história das duas se entrelaça, se cruza, e nós demoramos um pouquinho para perceber qual que é a relação entre essas 2 personagens. O livro começa com uma delas, a Maria das Dores, se banhando nua no lugar destinado exclusivamente para banho dos homens. E as mulheres dessa cidade ficam, obviamente, escandalizadas com essa audácia e vão até lá tirar satisfação com ela. Conforme ela conversa com essas mulheres, nós percebemos que ela não está em seu perfeito juízo. Apesar desse entreveiro com as mulheres, ela continua ali pela região, vira a louca da cidade. E a Delfina, a outra grande personagem deste livro, foi incentivada pela própria família a ser prostituta como um sinal de garantia de status, vamos dizer assim, porque como prostituta ela, mulher negra, poderia receber algumas benesses de homens brancos. Nós estamos falando aqui de Moçambique ainda sob colonização portuguesa.
Para nós, falar sobre um país vivendo como colônia de Portugal é um assunto muito abstrato, porque nós temos a nossa independência desde 1822. A independência de Moçambique é muito recente, ela aconteceu em 1975. Então essas chagas, essas diferenças estão muito mais recentes neles do que em nós. Muita gente fala que O Alegre Canto da Perdiz é um livro sobre maternidade, e eu discordo. Para mim, me parece muito mais um livro sobre relações de poder, de raça e de classe, muito centrado nos conflitos entre colonizador e colonizado, né? Essa valorização do branco em detrimento do preto. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, explicando um pouco melhor sobre por que eu não entendo algumas partes e por que, embora eu goste muito da obra, eu não gosto exatamente de como ele termina. Conheci também um autor novo, o Rodolfo Walsh, com o seu A Máquina do Bem e do Mal e Outros Contos, portanto um livro de contos, e são contos curtos, geralmente centrados em algum mistério, alguma descoberta, há sempre um enigma a ser revelado ou investigado. Eu achei um livro bem irregular. Tem alguns contos de que eu não gostei e existem outros que eu amei. O conto que dá título ao livro, por exemplo, é um conto muito bom, muito bem contado e surpreendente. Existe um outro aqui também, Os Olhos do Traidor, se não me engano. Isso, Os Olhos do Traidor, que é algo assim aterrorizante. De um modo geral, na média, eu achei um livro muito bom e eu fiquei com curiosidade para conhecer outros livros dele. Acho até que foi bom ter começado a conhecer o autor por este livro aqui, que parece que não é assim aquela obra-prima, e depois partir para outros que são considerados livros de melhor qualidade. Ele foi publicado pela Editora 34, com tradução de Sérgio Molina e Rúbia Prates Goldoni. Mais um da minha lista de 21 para 2021, As Intermitências da Morte, um livro que me divertiu, me arrancou gargalhadas, até quando eu estava passando raiva, porque o Saramago é sempre muito ácido nos comentários que ele faz, e mesmo assim eu ri horrores durante essa leitura. Aqui nós temos a greve da morte, que deixa de atuar num determinado país numa data específica, numa virada de ano. E na metade do livro nós temos o ponto de vista da morte, para o que aconteceu, por que aconteceu e enfim. Eu não vou falar muito mais sobre este livro, porque eu já falei dele em vídeo específico, vou deixar aqui nos cards e também no box de descrição. E essa leitura me deixou tão feliz que me fez, inclusive, pensar num projeto de leitura de José Saramago entre julho de 2021 e novembro de 2022 para comemorar o seu centenário de nascimento. Também existe vídeo para isso, links aqui nos cards e no box de descrição. E esse livro foi publicado pela editora Companhia das Letras. Mais um dos meus 21 de 2021, A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu nunca li A Divina Comédia e eu esperava uma obra muito difícil, muito abstrata, algo tipo Os Lusíadas, sabe? Para minha surpresa, é uma obra que requer sim atenção, mas que foi muito menos difícil do que eu esperava. Em A Divina Comédia nós temos a viagem do Dante Alighieri, guiado pelo Virgílio, aquele poeta grego, escritor da Eneida, pelo mundo dos mortos. Enquanto ele está no inferno e no purgatório, essa viagem é guiada pelo Virgílio, e quando ele chega ao paraíso, a viagem é guiada por Beatriz, o amor de infância do Dante Alighieri. Nessa edição que eu li, da Editora 34, com tradução de Ítalo Eugênio Mauro, cada volume se passa em uma dessas partes do mundo dos mortos. Então aqui eu tenho o inferno, um outro livrinho é o purgatório e o outro é o paraíso. Essa aqui é uma edição bilíngue. Então nós temos aqui o texto em português e aqui em italiano. Então, na verdade, o poema ocupa meia página de cada uma dessas 200 e poucas páginas. E temos também um esquema do inferno, que é muito interessante, tanto para nos ajudar a nos situar nos cantos que estão distribuídos ao longo da obra, mas também para percebermos qual era a escala de valores do Dante para colocar cada grupo de pecadores, vamos chamar assim, em cada canto do inferno. Curiosamente, dentre as mais graves, não estão, por exemplo, os assaltantes ou os hereges. Para Dante, o pior era o traidor. Embora eu tenha gostado muito desse comecinho da Divina Comédia, eu não vou continuar a leitura agora em julho e agosto. Quando eu estou de férias, eu gosto de aproveitar para ler calhamaço. Então eu vou pausar a leitura de A Divina Comédia e eu devo retomá-la em torno ali de outubro ou novembro. Comentei que li neste mês 4 livros dos meus 21 para 2021 e o
quarto deles foi o Alforge, da Barria Nakhichevan, que me surpreendeu pela simplicidade da história, mas pela complexidade da sua montagem e também dos recursos de linguagem que ela utiliza, das metáforas que ela utiliza para nos colocar no lugar de cada um desses personagens. Eu não vou entrar em muitos detalhes mais a respeito deste livro, porque eu já fiz um vídeo específico para ele, vou deixar aqui nos cards e também no box de descrição. Depois vocês confiram mais detalhadamente porque eu gostei dele e porque eu gostei da mensagem mística que só faz sentido depois da leitura dos 9 capítulos. E depois eu li uma das coisas mais lindas da minha vida, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Gente, sério, que livro bonito, que livro profundo. Ele roubou o lugar dos Pescadores de melhor livro de 2021. Aqui o Ítalo Calvino colocou como personagem uma pessoa que realmente existiu, Marco Polo, aquele viajante e comerciante veneziano que explorou bastante a Ásia. Aqui Marco Polo faz relatos de viagem e principalmente descrição de cidades para o imperador Kublai Khan. As descrições de Marco Polo são muito surreais, oníricas até. Cada cidade tem um nome de mulher. Ele fala qual é o nome dessa cidade, descreve os seus aspectos físicos, a sua arquitetura, e em seguida começa a descrever o seu povo. Só que a cada vez que ele está descrevendo o povo de cada uma dessas cidades, ele está falando, na verdade, sobre a nossa natureza humana. Tanto a nossa natureza individual, quanto o nosso comportamento coletivo, nosso comportamento como sociedade. São descrições extremamente metafísicas, filosóficas e que nos colocam em confronto, às vezes, com as nossas próprias convicções sobre o que nos torna humanos, sobre como nós convivemos em sociedade. É um livro belíssimo e que tem um dos finais mais maravilhosos que eu já li na minha vida. Eu só conhecia o Ítalo Calvino como escritor de não ficção, já li alguns ensaios dele e sempre gostei, mas o Calvino como escritor de ficção me ganhou o coração imediatamente com esse livro aqui. Façam um favor a si mesmos e leiam As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. É lindíssimo. E aí eu li Lisbela e o Prisioneiro, do Osman Lins, uma peça de teatro nacional cujo enredo base deu origem para o filme de mesmo nome. A história é parecida entre o livro e o filme? Sim, mas não é exatamente igual. Aqui em Lisbela e o Prisioneiro, o delegado da cidade pede que um dos seus presos se apresente artisticamente no noivado da sua filha, a Lisbela. Esse preso é um aramista, então ele vai lá, se apresenta e a Lisbela se encanta por ele, em pleno noivado dela com um advogado local. E esse Leléu é preso e muito conhecido também por ser um sem vergonha, um conquistador barato. Ele está preso, inclusive, por deflorar jovens na região. Olha bem por quem a Lisbela vai se interessar. No sábado da próxima semana sai o vídeo a respeito deste livro e nele eu vou comentar as diferenças também que existem entre o livro e o filme. E eu vou explicar direitinho porque, embora eu tenha gostado deste livro, gostei bastante, eu ainda prefiro o filme. E aí eu li um livro clichê de tudo, mas que chegou na minha vida na hora certa. Susan Não Quer Saber do Amor, que foi o livro de junho do Clube Intrínsecos. Aqui a nossa protagonista, Susan, é uma mulher de 45 anos, muito controladora, muito lógica, que se orgulha de ter absoluto controle sobre cada minuto do seu dia, sobre cada fator da sua vida. Além de muito lógica, ela também não gosta, não se sente confortável com manifestações de afeto, principalmente contato físico. E se você me conhece pessoalmente, você sabe o quanto que eu me identifiquei com essa mulher, né? Pois é, ela também odeia abraço. A exemplo do que aconteceu comigo, que eu tive uma gestação que me fez me tornar uma pessoa bem mais maleável, deve acontecer o mesmo aqui com a Susan ao longo deste livro. Porque veja só, uma pessoa que se orgulha de ter tanto controle sobre a vida, de repente se descobre grávida, sem desejar ter um filho. Para além disso, outros fatores vão saindo do seu estrito controle. Logo nas primeiras páginas do livro, ela descobre que a sua mãe faleceu e em seguida ela tem que lidar com o inventário desta mãe e ela tem que aturar um irmão com quem ela nunca se deu bem. Muita gente fala que a Susan é inconveniente, mas eu não vi ninguém ainda comentar o quanto inconvenientes são as pessoas que ficam cutucando a Susan por pura provocação, mesmo sabendo que ela vai se incomodar com isso. Mas a minha defesa em prol dos introvertidos vai sair no vídeo específico sobre este livro, que foi uma leitura bem
divertida e leve. Concluí junho com 2 leituras também em andamento. Uma delas pretendo concluir em julho, que é Astrofísica para os Apressados, do Neil deGrasse Tyson, sobre astronomia, que tem me divertido e me feito pensar um bocado. Já o Ficções do Borges vai ficar para a conclusão em um outro momento. São contos com um conteúdo bastante reflexivo, então é um livro que eu devo terminar em alguns meses. E como sempre faço, vamos às nacionalidades dos autores, cujas leituras concluí em junho. Portugal, Irã, Brasil, Moçambique, Inglaterra, Itália e Argentina. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!